Eu tenho uma palavra para te dar e eu quero que você preste atenção. Irmão, qual é o teu alvo? Qual é o teu objetivo? Teu alvo é ter uma casa a mais? Teu alvo é uma promoção no emprego? Arrumar um marido? Arrumar uma esposa? Qual é o teu alvo? Principal, objetivo principal. Qual é o do senhor, pastor? O meu objetivo principal é ir para Nova Jerusalém. Esse é o meu objetivo principal. É lógico que eu tenho sonhos, eu tenho desejos, eu tenho planos. Eu creio que muitos dos planos que eu tenho, eles vão ocorrer, muitos não. Por quê, pastor? Porque tem planos que eu tenho que não é de Deus. E eu quero viver os planos dele. Eu quero viver a vontade dele. Por quê, pastor? Porque ela é perfeita. A vontade de Deus, ela é perfeita. Você está compreendendo, sim ou não? Mas você tem que querer. Você tem que querer obedecer a palavra. Você tem que querer se sujeitar à palavra. Eu estava falando hoje com os obreiros sobre dois tipos de pessoas que frequentam a igreja. Eu tenho que observar qual deles eu sou. Por quê, pastor? Irmão, é coisa muito séria, irmão. Porque aquela pessoa que conhece a vontade de Deus e não coloca em prática, ela está em maus lençóis. Por quê, pastor? Porque um dia vai ser cobrado dela isso. Um dia vai ser cobrado dela isso. Ontem, antes de dormir, eu estava pensando, falei, meu Deus, puxa vida, nós havemos de comparecer diante do tribunal de Cristo. Nós havemos. Não vai ter jeito, não vai ter aquele que escape, não vai ter aquele que fala, eu não quero ir lá, não vou. Não tem jeito. Nós havemos de comparecer diante do tribunal de Cristo. E a coisa é séria. A Bíblia diz que cada um vai receber a recompensa segundo o que fez no corpo, segundo o tipo de vida que teve. Olha que coisa séria, irmão. Está onde, pastor? Segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 10, isso, ó. Porque todos nós, não vai ter aquela pessoa que fala, não, eu não vou, eu não quero. Porque hoje a pessoa escolhe para onde ela quer ir, ela escolhe o que ela quer fazer, Às vezes ela vem à igreja, por exemplo, ela ouve algo que ela não gosta, algo que ela não concorda, ela decide que ela vai para outro lugar, ela toma a decisão dela. Segundo as emoções dela, não é segundo a palavra, é segundo as emoções dela. Aí que acaba acontecendo, ela passa por algumas tribulações, algumas dificuldades, às vezes perde tudo que tem, às vezes não, mas não é nem disso que eu estou falando e nem com isso que eu estou preocupado. Por quê, pastor? Eu não estou preocupado por passar por uma dificuldade financeira, não estou preocupado se passar por uma dificuldade na saúde, não estou preocupado se passar por uma dificuldade no casamento ou familiar. É lógico que eu não quero que isso aconteça com ninguém, nem quero nada disso para a minha vida, mas a minha preocupação é a eternidade, irmãos. Por quê, pastor? Porque aqui tudo tem conserto. Aqui é assim mesmo, aqui você ganha, aqui você perde, aqui você alcança, deixa de alcançar. Você está compreendendo? Aqui muitas vezes você está, como diz o outro, com a saúde de ferro, depois de repente você está enfrentando um problema de saúde, de repente você está com um problema de saúde, de repente está com uma saúde de ferro, de repente você está com muito dinheiro, daqui a pouco você está sem dinheiro nenhum, daqui a pouco, ou você está sem dinheiro nenhum, daqui a pouco você está com muito dinheiro. Por quê? Porque aqui, irmão, é desse jeito mesmo. Aqui a coisa ela não é permanente. Aqui a coisa é circunstancial, ela não é permanente. Uma hora de um jeito, outra hora de outro. Mas a eternidade, irmão, no momento que eu fechei os olhos, acabou. Não vai ter mais jeito, veio o juízo e acabou a conversa. Do jeito que eu fechar os olhos, eu vou ter que passar a eternidade. Se eu fechar na luz, na vontade de Deus, eu vou passar a eternidade com Ele. Se eu fechar nas trevas, fora da vontade de Deus, fora da palavra de Deus, eu vou passar a eternidade com aquele ser que eu fiz a vontade dele. É muito sério, não é brincadeira. E vamos comparecer? Vamos, o Senhor Deus diz que vamos comparecer diante do tribunal de Cristo, porque todos nós temos de aparecer diante de Cristo para sermos julgados por Ele, pastor. Hoje, irmão, põe no teu coração aqui que eu vou te falar agora. Hoje
Ele intercede por mim e por você. A Bíblia diz que Ele intercede por mim e por você. Ele é o nosso sumo sacerdote. Olha que coisa séria. Hoje, se eu falhar aqui, se eu errar, se eu pecar, eu faço a oração confessando o pecado, Ele vai lá, em outras palavras, não leve em consideração o que o Júnior fez, não. Perdoa ele. Aconteceu isso, isso e isso. Ele passou por aquilo, aquilo outro, e resultou nesse comportamento dele. Não está certo, ele não deveria ter feito, ele deveria ter respeitado a vontade do Senhor, mas tenha misericórdia de Júnior. Está lá fazendo isso, intercedendo por mim e por você. Você está compreendendo? Mas vai chegar o momento, volta lá. Vai chegar o momento, o que acontece? Não seja ansioso. Vai chegar o momento, o que acontece? Que ele vai ser o juiz. O advogado, ele pode me defender. O juiz não está lá para isso. O juiz está lá para simplesmente cumprir a lei. E nós vamos ser julgados por Cristo, sim, mas mediante os 66 livros que nós temos examinado, de Gênesis a Apocalipse. Você está compreendendo? Por quê? Mas pastor, o Velho Testamento, irmão, nós não estamos sob a lei de Moisés, nós não estamos sobre as leis dos profetas. Tanto a lei de Moisés como os profetas se cumpriram em Cristo Jesus, mas tudo que está escrito foi escrito para nosso exemplo. Tudo que está escrito foi escrito para nosso exemplo. Não está ali à toa, não está ali por um acaso. Serve de exemplo para nós. Eu estava mostrando agora há pouco o padrão de Deus, o comportamento de Deus em relação ao pecado. Ele tem o mesmo comportamento, ele tem o mesmo padrão, ele não mudou e não vai mudar. Você está compreendendo? Ele vai dando oportunidade para mim, vai dando oportunidade para você, ele vai dando oportunidade para que haja o conserto. Não queremos o conserto, não queremos mudar de comportamento, não. Eu creio que é assim que eu vou viver. Pode viver, mas vai chegar um momento que ele vai baixar juízo. Vai chegar um momento que ele vai baixar juízo. Volta lá. Vai chegar um momento que ele vai baixar o juízo. Coisa séria, ó. Porque todos nós, isso é todos nós, não tem aquela pessoa especial, tá? Não tem aquela pessoa que é diferente. Não, comigo é diferente, né? Deus, ele me conhece. Não entra nessa, não. Todos nós. Não, mas é que eu sou especial, eu posso. Não entra nessa, não. Todos nós. Porque todos nós temos de nos apresentar diante de Cristo para sermos julgados por Ele. E cada um vai receber o que merece, de acordo com o que fez de bom ou de mal na sua vida aqui na terra. Agora, o bom ou mal não é segundo os nossos olhos, não. O bom ou mal é segundo os olhos de Deus. O que é uma pessoa boa aos olhos de Deus, pastor? É uma pessoa que anda segundo a orientação da palavra dele. O que é uma pessoa má aos olhos de Deus? É uma pessoa que despreza a orientação da palavra dele. Você está compreendendo? O bom e o mal que a sociedade tem é diferente do que Deus enxerga, como Deus vê. Talvez, mediante a sociedade, você é uma pessoa muito boa, mas aos olhos de Deus você é uma pessoa má. Você despreza as orientações dele, você despreza a palavra dele, você não respeita as instruções dele, você é uma pessoa má. Talvez, diante da sociedade, você é uma pessoa ruim, mas diante de Deus, não. Por quê? Porque você é uma pessoa respeitadora das orientações dele. Você é uma pessoa respeitadora da palavra dele. Então, aos olhos dele, você é uma pessoa boa. E vai receber a recompensa segundo o olhar de Deus. Você está compreendendo? Então, o que eu tenho que fazer, pastor? Eu tenho que examinar a minha vida. E prestar atenção se a minha vida está de acordo com o que diz a palavra. A Bíblia diz que se eu me examinar, se eu me julgar, melhor dizendo, eu não serei julgado. Então é eu quem tenho que me julgar. Eu não tenho que esperar que alguém me julgue. Eu não tenho que esperar esse dia chegar para que Deus olhe para mim e fale: ó, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Eu nunca vos conheci. Não posso acontecer isso. Eu tenho que chegar nesse dia, Deus olhar para mim com um sorriso e falar: vem, bendito meu Pai, e entrar para o reino que está preparado para vós desde a fundação do mundo. É assim que tem que ser, é assim que tem que acontecer.
Mas, irmão, se eu desprezar a palavra de Deus, não vai acontecer assim. Não interessa quem eu seja, não importa quem eu seja, não importa se eu sou uma pessoa muito respeitada aos olhos da sociedade, ou se eu sou uma pessoa sem nenhum valor aos olhos da sociedade, não importa. Por quê, pastor? É pela palavra que eu vou ser julgado. Olha lá, 1ª carta aos Coríntios, capítulo 11, versículo 31. Se examinássemos primeiro a nossa consciência, nós não seríamos julgados por quem? Pelo Senhor. Olha Almeida, revista e corrigida. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos. Eu tenho que me julgar, irmão. Eu tenho que catar a palavra e reconhecer, realmente eu não tenho orado como eu devia, realmente eu não tenho jejuado como eu devia, realmente eu não tenho estendido a mão por necessitado como eu devia, realmente eu não tenho respeitado a palavra de Deus como eu devia. E aí, pastor? Reconhecer e mudar o comportamento. Reconhecer e mudar o comportamento. Não é só ter o conhecimento. Deixa eu te mostrar a parábola de 2 jovens. O pai chamou, falou: o negócio é o seguinte, vai trabalhar na vinha hoje. Ele falou que ele não ia. O outro pai chamou, falou: vai trabalhar na vinha hoje. Ele falou que ia. O que falou que ia não foi, o que falou que não ia foi. É 2 grupos de pessoas que vivem na igreja. Nós temos que ver que grupo nós estamos, ó. Jesus continuou, está onde, pastor? Mateus 21, 28. Jesus continuou: e o que vocês acham disso? Certo homem tinha 2 filhos. Ele foi falar com o mais velho e disse: filho, hoje você vai trabalhar na minha plantação de uva. Sério. Ele respondeu: eu não quero ir. Não gostou. Irmão, nós não podemos, irmão. Não podemos o que, pastor? Rejeitar o que Deus fala. Você lembra que está escrito lá em Mateus, capítulo 4? O que a Bíblia diz? É de toda palavra que sai da boca de Deus. É toda, irmão. Saiu da boca de Deus, eu tenho que viver. Mateus capítulo 4, versículo 4, ó. Jesus respondeu: as escrituras sagradas afirmam, o ser humano não vive só de pão, mas vive de tudo que Deus diz. Foi Deus quem disse? Não foi o homem? Não foi o homem, foi Deus quem disse. É a palavra de Deus. Eu tenho que viver, eu tenho que me submeter, eu tenho que obedecer. Aí eu conheço a vontade de Deus e não coloco em prática. Como é que é isso? Eu vou comparecer diante do tribunal de Cristo e eu vou receber a recompensa. Ou eu vou receber a recompensa dos rebeldes, ou eu vou receber a recompensa dos justos, dos submissos à palavra de Deus. Sou eu quem escolho o que eu vou receber. Sou eu quem escolho, não é Deus quem escolhe, sou eu. O meu comportamento é que vai declarar a minha recompensa. A minha maneira de viver é que vai declarar a minha recompensa. Eu não posso me enganar, irmão, porque mundo espiritual é isso: o que o homem planta, o homem colhe. Não adianta, não. Eu passo a minha vida desrespeitando a Deus, me prostituindo, mentindo, falando palavrão, roubando a Deus no dízimo, na oferta. Eu passo a minha vida toda não dando a mínima porque Deus fala. Aí, é lógico, a dificuldade ela vai surgir no final. Ah, Deus, misericórdia de mim. O tempo da misericórdia é aqui agora. O momento, a oportunidade é aqui agora. Não adianta depois, fechei os olhos, Deus, misericórdia de mim, estou no inferno, me tira daqui, não tem jeito mais. Então nós temos que ter consciência. Você está compreendendo, sim ou não? Ele respondeu: eu não quero ir. Mas depois mudou de ideia. Segue. E o pai foi e deu ao outro filho a mesma ordem. E este disse: sim, Senhor. Mas depois não foi. Segue. Qual deles fez o que o pai queria? Perguntou Jesus. E eles responderam: o filho mais velho. Então Jesus disse a eles: eu afirmo a vocês que isto é verdade.
os cobradores de impostos e as prostitutas estão entrando no reino de Deus antes de vocês. Por que, pastor, que Jesus falou isso? Porque acontece o quê? Eles eram o povo de Deus, conheciam a vontade de Deus, conheciam, no caso aqui, a lei de Moisés. Repito, hoje nós estamos debaixo da lei de Jesus Cristo, não se esqueça disso. Conheciam a lei de Moisés, só que eles não viviam nada, não viviam nada. Chegou João Batista e começou a pregar: arrependei-vos, porque vos é chegado o reino dos céus. Ou seja, mudem de comportamento, mudem de maneira de viver, porque senão vocês não poderão entrar no reino dos céus. Ele está aí à porta, está chegando o reino dos céus. O reino dos céus, ele veio anunciado por quem? Por Jesus. João estava preparando as pessoas para poder entrar no reino de Jesus, porque foi Jesus que veio anunciando o reino dos céus. Você está compreendendo, sim ou não? Então o que acontece? É para mim hoje, é para você hoje. Estamos vivendo de maneira que temos condições de entrar e herdar a vida eterna. Se não estamos, é tempo de correção, é tempo de mudança. A partir de hoje, então, pastor, eu paro de me prostituir. Não é promessa, é decisão interior. A partir de hoje, eu paro de roubar. A partir de hoje, eu paro de mentir. A partir de hoje, eu vou orar a Deus. A partir de hoje, eu vou examinar as Escrituras. A partir de hoje, eu vou colocar em prática a palavra de Deus. Vou respeitar as orientações, as instruções de Deus. A partir de hoje. Você está compreendendo, sim ou não? Ou seja, é mudar o comportamento de acordo com a palavra. Para isso, eu vou ter que me julgar. Se eu não me julgar, se eu não me examinar, não me julgar, eu vou ser julgado por Deus. Eu não estou preocupado com o julgamento das pessoas. Eu não estou preocupado com o que alguém diz ou deixa de dizer. A minha preocupação é com o julgamento que vem de Deus. Então eu tenho que me julgar para não ser julgado por Ele. 1 Carta aos Coríntios 11:31. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, às vezes nós estamos preocupados em ficar julgando a vida dos outros, né? Porque o fulano fez isso, porque o fulano fez aquilo, porque o fulano faz aquilo, ele age assim. Não temos que nos preocupar em julgar a vida de ninguém. Não tem que ficar preocupado se você está errando, se você não está errando. Você não tem que estar preocupado se eu estou errando, se eu não estou errando. Eu tenho que estar preocupado se eu estou errando. Eu tenho que me examinar. Eu tenho que ver se a minha vida está de acordo com o que a palavra de Deus diz. Por quê, pastor? Porque se eu não me julgar, eu vou ser julgado por Deus. Você está compreendendo, sim ou não? E repito, um juiz, a única coisa que ele faz é cumprir a lei. O Senhor Jesus, ele vai olhar para a Bíblia e vai olhar para o meu comportamento e vai me dar a recompensa segundo o meu comportamento, baseado nas Escrituras. Então não adianta você ter o conhecimento da vontade do Pai e desprezar a vontade do Pai. Você tem que ter o conhecimento da vontade do Pai e tem que viver. Os dois tinham o conhecimento da vontade do Pai. Qual era a vontade do Pai? Que eles fossem trabalhar na vinha. Eles tinham o conhecimento da vontade do Pai. Um só colocou em prática, fez a vontade do Pai. Você tem o conhecimento que tem que ajudar o próximo. Você tem o conhecimento que não pode mentir. Você tem o conhecimento que não pode roubar. Você tem o conhecimento que não pode carregar mágoa no coração. Que você tem que perdoar aquele que te ofende, que te maltrata. Você não tem o conhecimento? Sim ou não? Essa é a vontade do Pai. Agora é aquele negócio, você tem o conhecimento da vontade do Pai, mas você está colocando em prática a vontade do Pai? Porque eu tenho o conhecimento da vontade do Pai, não colocar em prática não adianta, eu estou me colocando em posição de condenação. Você está compreendendo, sim ou não? Se alguém ouvir, João 12:47, se alguém ouvir as minhas palavras, e não crer, eu não julgo, porque eu vim não para julgar o mundo, mas para salvar o mundo. Pastor, é Jesus que está falando? Sim, ele estava na posição de homem. Hoje ele não está na posição de homem mais. Coloca isso no seu coração, ele estava na posição de homem. Então o que significa o quê? Que um homem, ele não tem que se preocupar em julgar o outro homem. Por quê, pastor? Porque não é função minha. Eu sou homem, não é função minha, não é função sua.
Quem está comigo aqui já há 3 anos mais ou menos? Vai fazer 3 anos, dia 14. Você já viu ir na tua casa procurar de que jeito você está vivendo? Não viu e não vai ver. Por quê, pastor? Porque eu não estou para controlar a tua vida. Eu dou a palavra para você. Eu não estou para controlar a tua vida. Eu não tenho esse direito. Como seu pastor, eu não posso julgar você. Eu não tenho esse direito. Como seu pastor, eu não posso querer controlar a tua vida. Eu não tenho esse direito. Como teu pastor, eu tenho o direito de te repreender se for preciso. Eu tenho o direito de chamar a atenção se for preciso. Como diz o outro, te dá aquele puxão de orelha, que te tira o pé do chão se for preciso. Cabe a você aceitar ou não aceitar, é outra história. Eu faço o papel de pastor. Aí eu quero saber se você vai fazer o papel de ovelha, né? Por quê, pastor? Porque quando a verdade não é pregada, quando a verdade não é ensinada, até o porco se sente uma ovelha. Até o porco, até o pecador mais imundo se sente santo. A verdade tem que ser pregada. E eu só posso entregar aquilo que eu recebi do Pai. Eu não posso entregar outra coisa para você. Você está compreendendo, sim ou não? Eu estou com a mensagem que mandei até para o Diego, a mensagem. Pergunta para ele se eu estou pregando o que eu mandei para ele. Por quê, pastor? Porque eu estou entregando o que o Pai mandou entregar. Irmão, abra os olhos. Nós não podemos perder o principal da festa, que é a salvação em Cristo Jesus. Irmão, não adianta nada, né? Eu estava vendo, eu estava até comentando com os obreiros, morreu uma pessoa que é considerada celebridade aí no mundo artístico, né? Poxa vida, era uma pessoa respeitada, uma pessoa admirada, uma pessoa que vivia confortavelmente, ou seja, conquistou, alcançou, se destacou no mundo dos homens. Mas e agora, irmão? Tem uma eternidade pela frente. Se recusou Jesus Cristo, a palavra de Deus, sem sombra de dúvida, sem medo de dizer, vai receber recompensa conforme viveu. Então eu conheço a palavra, eu não posso desprezar ela. Por quê, pastor? Porque maior rigor é para quem conhece. É maior rigor para quem conhece. Na justiça dos homens é assim. Eu sou advogado. Não tem como eu chegar diante de um juiz e dizer para ele que eu não conheço a lei. Eu sou um advogado, eu sou especialista da lei, dos homens. Ele vai falar: doutor, o senhor está de brincadeira comigo, né? O senhor é conhecedor da lei. O senhor não pode alegar falta de conhecimento, doutor. O senhor não pode dizer que o senhor não sabia. Isso na lei dos homens. Imagina diante de Deus. Deus vai lembrar cada vez, Deus vai mostrar para mim cada vez que Ele revelou a palavra dEle para mim. Vai mostrar cada vez que Ele me mostrou e eu rejeitei, eu recusei, eu não quis saber. Eu não vou poder chegar diante de Jesus. Jesus, eu não sabia, Senhor. Não vai ter jeito. Ele vai colocar diante de mim, de você, toda vez que Ele orientou, toda vez que Ele mostrou, cada vez que Ele abriu o entendimento, cada vez que Ele usou o pastor, cada vez que Ele falou diretamente com você. Porque quantas vezes Deus não falou diretamente com você? Quantas vezes Deus não falou diretamente comigo? Muitas vezes Ele falou comigo através de um outro pregador. Muitas vezes Ele falou comigo examinando as Escrituras. Mas muitas vezes o Espírito Santo falou comigo no meu coração. No meu coração. Eu estava vindo um outro dia para a igreja. Eu moro perto, estou vindo a pé. E eu estou pensando na palavra. Porque tudo é mediante a fé. Tudo é mediante a fé. E eu vim pensando, porque eu estava num período que eu estava me sacrificando muito, com jejuns e orações e tal. E aí eu estou vindo, eu falei: Senhor, né, pensando comigo, eu falei: puxa, tudo é mediante a fé. Não é mediante a minha dedicação, não é mediante o meu esforço. Eu não vou alcançar nada pelo meu esforço, pela minha dedicação. Eu vou alcançar pela minha confiança na palavra, pela minha fé na palavra, por eu crer na palavra. O Espírito Santo falou para mim assim: é verdade. Mas se você quiser evoluir espiritualmente, é necessário que você faça exercícios espirituais. Eu falei: amém. Vou continuar jejuando, vou continuar orando, vou continuar lendo. Agora eu vou chegar no grande dia, vou falar para ele que eu não sabia que eu tenho que jejuar. Eu não sabia, Senhor, que eu tenho que orar. Eu não sabia, Senhor, que eu tenho que ler a Bíblia. Eu não sabia que era tão sério. O Espírito Santo falou para mim diretamente. Não foi ninguém, não foi homem que me revelou.
veio do céu diretamente para mim naquele momento. Mas não é só comigo esse tratamento. Se você tem o Espírito Santo, o tratamento é igual, ele não faz acepção de pessoas. Agora a questão é, você conhece a vontade do Pai, eu conheço a vontade do Pai, e aí, vamos viver ou não vamos viver? Vamos praticar ou não? Porque os dois conheciam a vontade do Pai, só um cumpriu, o outro não cumpriu. Nós temos que fazer parte do grupo que cumpre. E o erro inicial nós não podemos ter. Por quê, pastor? Porque inicialmente ele se mostrou rebelde, ele falou, não vou, não quero. Nós não podemos ter esse erro. Nós temos que receber com mansidão tudo que Deus fala conosco, tudo que Deus nos mostra. Você está compreendendo? Olha lá, 21, 29. E ele respondeu, eu não quero ir. Não podemos ter esse comportamento, não. Deus fala conosco, sim, Senhor. O Senhor é o meu Deus, o meu Pai, o meu Senhor. Pertenço a Ti. A minha vontade está descartada. A do Senhor equivale. Irmãos, numa certa ocasião, isso cerca de eu poderia dizer a você, mais ou menos 10 anos atrás, mais ou menos 10 anos atrás, eu estava no interior de São Paulo. Eu estava na minha casa no interior de São Paulo. E hoje não é assim mais. Na época tinha uma estrada de terra, e na saída tinha uma chácara muito bonita de uma senhora que eu conheci, mas muito educada, muito gentil. E eu estou passando devagar, bem devagar, estava ouvindo uma música, adorando a Deus no carro, e estava passando de menino. Sabe aquele negócio de 10 por hora? É 20 o permitido, mas estava 10, sem pressa mesmo. E de repente me chama a atenção o movimento na casa daquela mulher, uma casa bonita, e chega um, chega outro, e chega outro, só família grande chegando, né? E aquela alegria, aquele sorriso e tal, e passando o dia ali, se divertindo. Eu peguei e falei, Deus, olha o que eu falei para Deus, eu falei, Deus, poxa, será que eu estou querendo demais, Senhor? Falei, será que eu estou querendo muito? Falei, é só isso que eu quero poder estar reunindo com a minha família, quero poder estar junto dele, é só isso que eu quero. Aí o Senhor Deus, Ele é maravilhoso, Ele me levou lá numa conversa dele com Moisés, e Ele me mostra que se eu quisesse viver, Moisés não, com Samuel, e Ele me mostra, se eu quisesse viver como os outros povos vivem, Ele ia ter que se ausentar da minha vida. Você está compreendendo? Ele ia ter que se ausentar da minha vida. Em outras palavras, Júnior, você quer viver o natural do mundo? Não é pecaminoso, só que eu vou ter que me afastar de você, para que você possa viver isso. Por quê? Porque, em outras palavras, a minha vontade para você não é essa, e para mim estar com você, você vai ter que estar na minha vontade. Eu estava querendo alguma coisa pecaminosa? Não, só que não era plano dele para mim. Desde que eu me entreguei para Jesus, o que eu mais gosto de fazer, eu não faço. O que eu menos gosto é o que eu mais faço. Por quê, pastor? Porque a minha vida não é minha, é dele. A tua vida é de quem? Porque não adianta falar a minha vida é de Jesus se você anda o oposto do que Ele quer. Eu posso declarar a minha vida de Jesus se eu ando segundo a vontade dele, eu faço o que Ele quer. Significa que eu vou renunciar a algumas coisas. Não são coisas erradas, não, porque o pecado é o pecado. O pecado, irmão, tem que estar longe da nossa vida. Eu estou falando de coisas lícitas, mas que muitas vezes não tem a ver com um plano que Deus tem para nós. Porque além de Ele ter um plano para mim, Ele tem um plano para a vida de muitos através de mim. Além de Ele ter um plano para você, Ele tem um plano para muitos através de você. Isso significa o quê? Que você vai ter que fazer certas renúncias. Você imagina a dor do coração de Deus quando aquele povo chega para Samuel e fala, Senhor, nós não queremos
Nós queremos ter um rei como os outros povos têm. Em outras palavras, nós queremos ser como eles. Olha que coisa séria. Isso está lá no primeiro livro de Samuel 8,19. Mas o povo não se importou com o aviso de Samuel. Pelo contrário, eles disseram: não adianta, nós queremos um rei. O Senhor Deus falou: ó, presta atenção nisso, ó. Eles rejeitaram, não você apenas, eles rejeitaram a mim. Irmão, se rejeita não só o plano de Deus, se rejeita o próprio Deus. Naquela hora ali, se eu falar: Deus, mas é o que eu quero, eu ia estar fazendo o quê? Rejeitando o próprio Deus. Eu falei: Deus, se o preço é esse, esquece, eu não quero, eu quero estar com o Senhor. Mas isso é uma decisão pessoal de cada um. Eu não posso decidir por você. Tem pessoa que ele decidiu ficar se prostituindo. O Senhor Deus já falou com ele, mas a prostituição é muito importante para ele. Tem pessoas que é o cigarro, tem pessoas que é a bebida, tem pessoas que é o orgulho. Cada um é uma coisa. Então o que eu tenho que fazer? Eu quero viver para Deus, pastor. Abre mão. Abre mão de si mesmo, se necessário, para viver a vontade dele. E ele respondeu assim: atenda ao pedido do povo. Não é só você que eles rejeitaram a mim como rei. Olha aí, que coisa séria. Por quê? Porque Deus é quem reinava, e falava através de Samuel, mas é ele quem reinava, ele que era o Senhor, ele que era o rei. Mas eles não, eles queriam ser igual aos outros povos. Irmão, não dá para querer viver do jeito que o mundo vive e ter a presença de Deus. Não vai acontecer. Não vai acontecer. E você tem que tomar uma decisão. Eu tenho que tomar uma decisão. Nós temos que tomar uma decisão. Eu digo assim, mas na verdade eu já tomei essa decisão há muitos anos. Eu quero viver a vontade de Deus, custe o que custar. Abrir mão do que eu tenho que abrir mão. Por quê, pastor? Porque eu sei que vai ter um dia que eu vou ter que comparecer diante do tribunal de Cristo. E eu quero passar a eternidade com Deus. Então eu volto à pergunta inicial: o que você pretende? Qual é a tua intenção na vida? O que você quer? O que realmente você deseja? Qual é o teu objetivo? O meu é a Nova Jerusalém. Irmão, abra os olhos. Amém? Amém? Corrige o que tem que corrigir. O ano 2024 não me dediquei muito a Deus, então muda. Que não seja só um ano novo no calendário, que seja principalmente um ano novo no comportamento, na atitude perante Deus. Amém, Jesus? Amém?